Será que há um segredo universal para o sucesso ou cada mercado exige estratégias distintas? Hoje vamos revelar o que realmente faz com que um profissional se destaque na área do imobiliário. Bem-vindos ao InPod, um podcast onde tudo pode acontecer. Hoje falamos de imobiliário, sem scripts, sem filtros e com histórias e insights super valiosos para quem quer dominar este mercado. Dois gigantes do imobiliário com trajetórias muito semelhantes, de regiões diferentes. Hoje vamos descobrir o que os diferencia e o que os une. Hoje recebemos aqui, para a nossa estreia, dois titãs, não é? Nuno Pires, com 20 anos de carreira no imobiliário, e Frederico Ribeiro, com 19 anos de ramo imobiliário, certo? Eu gostava de começar este podcast com um jogo. Pode ser? Estão preparados? Eu já fiz aqui a vossa apresentação, fiquem descansados, e eu gostava de começar aqui, vou ter que usar aqui, obviamente, a minha cábula, num jogo rápido de verdade ou mito sobre o ramo imobiliário, onde vocês depois vão me explicar, eu lanço aqui algumas frases e vocês vão me explicar se é verdade, se é mito e porquê. Pode ser? Okay, pode. Então a primeira. Let's go. O mercado imobiliário está saturado, já não há espaço para novos consultores. Verdade ou mito? Mito. Mito? Porquê? Porque o mercado é enorme e apesar de haver muitos consultores, há poucos profissionais. Portanto, logo há margem para novos consultores, de certeza absoluta. Bem, é mito, obviamente. Estamos a falar que estamos tão longe de uma capacidade instalada, estamos tão longe de saturar o mercado, que precisamos de mais ajuda, inclusivamente, e gente boa para melhorar o mercado. Portanto, mito a sério. Muito bem. 2. Os melhores consultores não precisam de prospeção porque os clientes vêm até eles. Mito ou verdade? Mito. É tentar os melhores consultores não fazer prospeção e ver se eles não passam a ser os piores consultores. Portanto, mito, claramente. Se não fazes acontecer diariamente, passas de bestial a besta em 2 segundos e meio, no meu entendimento. Tá, Nicole, só não concordo com os 2 segundos e meio, é minha É mais rápido. Não, é mito, completamente. Tem que... Esta profissão é uma profissão de desgaste rápido, cada vez mais com as redes sociais e com a internet a fundo, toda a gente sabe tudo. Portanto, se não corres atrás, alguém vai chegar primeiro. Portanto, claramente é um mito, tens que fazer muita prospeção, mesmo depois de achares que já tens muito sucesso. Muito bem. Ser top producer é só uma questão de sorte e de conhecer as pessoas certas. Mito ou verdade? É mito, completamente mito. Acho que tu podes conhecer as pessoas certas se fores proativo para chegares até às pessoas certas. Se bem que às vezes é um bocadinho relativo o que é que são as pessoas certas, porque eu tenho muito o princípio que nós lidamos com bens de um valor enorme e nós podemos estar a tratar de uma coisa super humilde, de uma casa super humilde e ter um valor para aquela pessoa superior a uma coisa de 1 milhão ou 2 milhões para outra pessoa, para a realidade de outra pessoa. Portanto, mito. Mito. É mito. Nós não chega a conhecer as pessoas certas e depois seres profissional, dá um bocado igual, não é? Portanto, o nosso trabalho é de profissionalismo, é de apresentar bons resultados, seja as pessoas que tu conheces ou pessoas que tu não conheces. Aliás, diria que o nosso negócio, essencialmente, é transformarmos figuras públicas para que toda a gente conheça, dar a oportunidade a todas as pessoas de conhecer o bom serviço que nós prestamos e aí depois naturalmente vamos conhecer as pessoas, mas é porque trabalhamos com elas e que apresentamos bons resultados. Dá-me igual as pessoas conhecerem-me, chamarem-me lá e depois eu não ter opções para elas. Portanto, acho que é um grande mito isso. Muito bem. E a última. O mercado dita o preço dos imóveis, não o consultor. Mito ou verdade? Verdadíssima, claro. O consultor só tem um trabalho a fazer. Nós ouvimos muito a expressão que nós é que estragamos o setor imobiliário, não é? Porque aceitamos os imóveis. Normalmente, quando as coisas estão a ficar mais caras, a tendência é culpar o agente imobiliário. O que é ridículo, porque nós estamos a falar no meu entendimento, o agente imobiliário, se for sério, a única coisa que tem que fazer é acompanhar ou não o que o mercado está a oferecer. Portanto, a lei da oferta e da procura, não no setor imobiliário, mas em todos os mercados, faz e dita os valores. E nós, enquanto profissionais do setor,
aceitamos ou não aceitamos consoante o mercado estiver. Portanto, o mercado manda e o agente imobiliário, infelizmente, manda menos e tem que cumprir as regras do mercado. É verdade, e acho que, curiosamente, eu acho que os bons profissionais enquanto consultores imobiliários, um dos grandes desafios que têm é precisamente ser o portador de menos boas notícias aos proprietários. Ou seja, eu diria que 90% das casas que eu fui conhecer, a expectativa de valor de venda do proprietário era, em média, 20% a 30%, se fizesse uma média, quando não é mais, do que aquilo que o mercado diz. Por isso é que muitas vezes dizemos não matem o mensageiro, não é? Porque nós, no fundo, não somos nós que estamos a dizer quanto é que vale o mercado. Nós estamos a espelhar, com base no nosso conhecimento e com base em análise comparativa, quanto é que o mercado poderá estar disposto a pagar por aquele imóvel. Portanto, não matem mesmo o mensageiro. E nós estamos sempre no meio da confusão, não é? Exato. O proprietário é sempre barato e o comprador é sempre caro e nós andamos a tentar mediar isto. Exatamente. Muito bem, então, para dois ex-futebolistas, 3-1 ganhou o Guido. Garantidamente, sim. Muito E bem. foi goleado. Esta verdade foi mesmo ao Vem mais 92. alguém lá. Não, Muito não, bem. reformados. Ok. E agora, para quem nos vê, ou quem nos ouve, também conhecerem um bocadinho quem é o Frederico, quem é o Nuno Pires, Melhor começar eu. neste Não tens duelo de interesse nenhum. titãs. Senão vamos perder o Que é público. duelo, certo. Então, o Nuno Pires é um agente imobiliário que interessa às pessoas. Tem 39 anos, vai fazer 40 anos, é agente imobiliário há 20 anos e que veio parar ao setor imobiliário. Podia ter dito que aqui ou ali eu estudei o setor e foi uma decisão muito pensada, mas não foi. Sabes que eu tinha a situação da tropa não resolvida e então andei à procura de trabalho aí um ano. E a única pessoa que me deu trabalho foi um tipo na altura, uma imobiliária, um broker. Exato, e eu fiquei eternamente grato e comecei a trabalhar no setor imobiliário. Portanto, eu hoje em dia sou um apaixonado pela minha atividade, mas correu bem. Vim parar um setor que depois, felizmente, tive a oportunidade de gostar. E estou cá há 20 anos e espero estar cá há mais anos, porque gosto genuinamente, gosto deste setor, gosto de ajudar as pessoas, gosto da intervenção que nós temos na família das pessoas e, por consequência, obviamente, a nossa vida vai melhorando também financeiramente. Mas eu nunca... Olha, posso contar muito rápido. Claro. Eu, quando entrei no setor imobiliário, lembro perfeitamente que eu, os primeiros, 8, 9 anos, eu nunca sabia quanto é que tinha para receber. Porque isto era tão desgastante e tão profundo o processo. E o negócio era acompanhar pessoas que tinham ambições e nós resolvíamos essas mesmas ambições, ou ajudávamos a resolver, que no final da história chegava sempre e dizia: olha, vendi mais não sei quantas casas, isso deve dar X, depois lá o meu broker dizia quanto é que eu tinha para receber. Isto para dizer que, obviamente, nós trabalhamos por dinheiro, mas eu acho que a nobreza deste trabalho tem a ver com as pessoas e as histórias e, por vezes, há processos muito fáceis, não é? A pessoa quer e pode e resolve-se, mas também há processos que eu fico com a consciência que se não fosse eu a estar lá, provavelmente a pessoa não teria aquela casa ou não teria pelo menos as condições daquela casa. E isso é muito gratificante, não é? Obviamente que isso no final da história traz dinheiro. Mas sou um agente imobiliário por convicção, vamos chamar-lhe assim. Frederico. Portanto, eu tenho 42 anos, não parece, mas tenho 42 anos. Na minha cabeça não faz muito sentido os 42 anos, mas sou um apaixonado, quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por futebol e fiquei muito frustrado quando percebi que não ia ser jogador de futebol. Achava, sinceramente, que dificilmente ia encontrar uma profissão que me preenchesse tanto como aquilo que eu acreditava que o futebol ia preencher. Dizer que eu só não fui jogador de futebol por pouco, que era só faltava saber jogar bem. Mas de resto, estava lá à vontade, aquele espírito que a gente tem na remassa. Ele estava, exatamente. Mas, tirando esse detalhe, tive a sorte de vir a conhecer. Eu tinha muita dificuldade em fazer um trabalho que me frustrasse, no sentido em que fosse eu a estar naquele cargo ou outra pessoa fosse igual. E depois, desde pequenino, tinha aqui a história do meu padrinho do meu padrinho do Brasil, que tinha
tinha ido para o Brasil e tinha conquistado e feito e criado empresas e aquilo ficou sempre na minha mente. Eu só não sabia qual era o caminho, ou seja, eu no fundo queria ser empreendedor, queria ser empresário, só que não sabia por onde. E tive a sorte de conhecer o projeto da Remax, o projeto de consultor imobiliário, e lembro-me na primeira entrevista, na primeira e única entrevista, que foi muito bem feita, de perceber o conceito, não percebia tecnicamente o que é que tinha que fazer, mas percebi o conceito e lembro-me de sair da entrevista a pensar, ou muito me engano, ou descobri aquilo que eu quero fazer a minha vida toda. E não estava enganado, porque efetivamente, apesar de altamente exigente e desgastante que a nossa profissão, a partir de uma determinada altura e de um determinado volume, é realmente muito desgastante. Tu vives muitas vidas, vives a nossa e vives a vida de muitos clientes, e não é só sonhos, às vezes são fases muito difíceis, em que efetivamente, como o Nuno diz bem, sentir que há um toque nosso lá é muito importante e gratificante. E depois, no fundo, a comissão, que trabalhamos todos, como é óbvio, para ganhar dinheiro, é um acréscimo no meio de tudo isto, mas senti que podia encontrar um trabalho onde me sentisse tão realizado, foi realmente muito fascinante, porque é assim, quase 20 anos depois, ao domingo, ter vontade que chega a segunda-feira para ir trabalhar, é algo que acredito que não seja muito comum no mercado, portanto, Trabalho na generalidade, exatamente. Portanto, acho que nesse aspecto somos somos como aquele jogador de futebol, nunca fomos, mas dizemos, fazemos o que gostamos ainda ganhamos. Exato. Eu costumo dizer, é incrível. Nós antecipámos um bocadinho nunca o tinha tido jogador esta da bola, oportunidade. porque o jogador da bola às vezes vem parar ao ramo imobiliário, mas vem um bocadinho tarde, porque está a acabar a carreira. O jogador da bola não é só o jogador da bola de alto nível, há o jogador da bola da segunda divisão. Exatamente. Há o jogador da bola da primeira divisão, mas ali do meio da tabela para baixo. E esse jogador da bola chega ao mercado imobiliário com 15 anos Eles atrás. foram bons de um lado e do outro. Eu estou aqui a brincar um bocadinho, sou um pai de família, apaixonado pela minha mulher, por acaso, e pelos meus filhos, que dão um valor imenso à família, aos amigos verdadeiros, ao futebol, mas realmente eu amo o mercado imobiliário e adoro o que faço. Muito bem. E agora, para completar aqui a forma como vocês entram no mercado imobiliário, quem vocês são, claramente vocês enfrentaram desafios quando iniciaram a vossa carreira. Ainda conseguem lembrar-se quais foram? Todos. Vários. Não vamos ter tempo a falar deles todos. Mas aquele que mais te marcou, o desafio que te fez pensar 10 vezes. Para ir embora? Ou, olha, eu tenho uma... Houve algum momento em que... Era isso que eu tinha a dizer, eu ouço montes de vezes, e isto não tem cada um, olha para as coisas como olha, eu nunca tive uma tendência natural de pensar, se calhar não é para mim, ou vou-me embora. Eu não me recordo, posso estar a mentir, mas não me recordo mesmo de alguma vez eu ter pensado, ok, vou desistir. Agora, tive muitos, não é pedras, é calhaus grandes no caminho, claro, e que me fizeram desmotivar, se calhar demorar mais. Vê, há uma coisa, ainda há pouco disse, mas vou voltar a dizer, que é, na verdade, nós temos que perceber uma coisa, que é o mercado imobiliário, e nós que temos praticamente ao mesmo tempo o mercado imobiliário, há 20 anos atrás não existia mercado imobiliário, existia venda de casas. São coisas diferentes. Portanto, o mercado imobiliário vai se profissionalizar um pouco com as multinacionais a chegarem em Portugal. Nós que crescemos nessas multinacionais fomos também aprendendo o que era o mercado profissionalizado. Eu acho que ainda estamos muito longe de termos realmente um mercado profissionalizado, mas comparando com há 20 anos atrás, por Nada a ver. hoje não tem nada a ver. A minha dificuldade antigamente não era vender casas, é convencer um cliente a assinar um contrato. Exatamente. Ok, portanto, isto foi só há 20 anos atrás. Portanto, tudo isto eram dificuldades que nos faziam pensar se nós íamos de facto mudar o mundo ou íamos ser mais uns. Porque a gênese do nosso negócio era uma coisa completamente diferente e implementar em Portugal é curioso. Passados estes anos todos, e nós vimos alguns países emergentes no mercado imobiliário, felizmente somos nós escolhidos para ir lá falar também com eles. E as dificuldades que eles falam de o cliente aqui nunca vai aceitar isso, o cliente nunca vai aceitar isso, é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos em Portugal. Portanto, isto para dizer que esse início foi de facto difícil, eu não tive essa dúvida
mas tive várias barreiras e eu diria que se calhar a que foi mais complicado ao longo dos anos era não ter ninguém para falar. Portanto, eu olhava para o lado da minha agência e tinha poucas pessoas para falar. Não era porque não queriam, mas nós percebíamos nada disto. Portanto, foi uma construção. Havia pouca formação? Havia nenhuma. Vê lá eu que eu passei a ser formador, ainda pouco percebia disso, já era formador há uns anos atrás, para ver bem a qualidade do setor. Mas na verdade era isso, mas não era na minha agência, não era na minha marca, porque eu ia, a marca do lado também não havia, portanto havia muito a bom português, vamos desenrascar o processo. E eu acho que o mercado imobiliário nos últimos 20 anos foi conquistado. Portanto, o que existe agora, não fui eu, não foi ele, mas foram vários players do mercado que andaram cá, que fizeram esta regulamentação do mercado, como ele é agora, ou como nós vemos o mercado. Portanto, eu acredito que se já passarmos estas passas, e mesmo assim sobrevivemos, os próximos 20 anos serão completamente dourados. Não tendo isso, tive muitos e muitos problemas ao longo do processo, claro que sim. Dúvidas, sempre. Consegues identificar, Frederico, o maior desafio durante os 19 anos de carreira, no início, no que diz respeito, se alguém está a ouvir, que seja um rookie, alguém novo na área, e que esteja neste momento provavelmente a passar um desafio e que se possa identificar contigo. Tu consegues identificar assim o maior desafio? Há aqui duas situações. O primeiro grande desafio que eu senti foi, eu percebi que eu quero ser empresário, posso ser empresário, percebi que eu neste ramo eu não tenho ordenado e tenho algumas despesas, mas por outro lado não tenho limites para o que posso ganhar, mas eu não tinha um método. A falta da formação é, ok, como é que eu transformo esta vontade toda num método que funcione? Ok, eu tenho que angariar, depois tudo vem da angariação, os contactos, os compradores, o tratado dos processos, os créditos, as coisas todas, mas como é que eu chego até as pessoas? O que é que eu digo? Então, essa foi uma dificuldade. Eu tive a sorte de fazer formação nos primeiros 6 meses com Ângelo Fradeira, um dos maiores formadores de sempre da Remax, que eu acho que é muita culpa dele, o sucesso, eu acho, da base da gênese da Remax, do foco na angariação. Mas mesmo assim eu senti muito perdido no processo. Independentemente disso, se me perguntares assim, mas houve uma fase em que pensaste desistir? Nunca. Nunca pensei em desistir. Eu lembro-me de estar completamente apaixonado pelo meu negócio e lembro-me de viver num quarto e de estar praticamente sem dinheiro nenhum, literalmente, mesmo para pagar a renda do quarto, isto é real, e ter 3 reservas. E as 3 reservas iam-me dar para mim qualquer coisa como 9.000 e qualquer coisa euros. E no mesmo dia, as 3 reservas caíram. E caíram acima de tudo por aprovação bancária, avaliações que não passaram e tudo mais. E lembro-me perfeitamente onde é que estava, lembro-me como é que me senti e fartei-me de chorar. Mas lembro-me de pensar que, ponderar, eu tenho que mudar de país, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer o que for preciso, mas eu derramo, eu não mudo, porque eu adoro isto. Ok? Então acho que isso era tipo um teste, eu senti aquilo quase como um teste, e foi, porque depois nos 6 meses a seguir, foi quando arranquei em ter os resultados. Isso foi em 2008. Eu entrei em 2006, portanto, já tinha passado por começar cá, ir para Lisboa, voltar, eu tive aqui vários, sempre dentro do ramo, mas sempre em pequenos recomeços. Então naquela fase gostou mesmo muito. Então acho que aquilo não era tipo um teste. Senti aquilo, se passares este teste, tu vais fazer uma carreira e vais ter sucesso. Olha, no caminho, vocês enfrentaram pessoas que não confiaram em vocês ou que disseram que vocês não iam ter sucesso. Todos os grandes nomes, não é, de qualquer área tiveram sempre no caminho quem dissesse não vales nada, não vale a pena estares aqui ou vai-te embora. No futebol, por exemplo, acontece imensas vezes, não é? No futebol tem vários. Não, mas aqui no imobiliário, sentiram ou tiveram a experiência de ter, por exemplo, grandes players no mercado a dizer não vais ser nada, não vale a pena, vai-te embora? Olha, eu não sei se sei responder a isso. Há uma parte que é de clientes, tive vários que acharam que eu não iria ou conseguir ficar por cá ou então apresentar resultados suficientes para.
De colegas, eu não sei, eu vou-te ser muito honesto, eu sempre tive, eu acho que é uma coisa boa. Eu nunca perdi muito tempo com grandes conversas, com quem critica. Quanto mais conhecido tu és, mais criticado és. Não? Eu acho que hoje em dia, que eu sou muito melhor profissional do que era há 20 anos atrás, obviamente, mal seria, na verdade também sou muito mais criticado do que era antigamente, porque sou muito mais conhecido. Portanto, há sempre muita gente que perde muito tempo. Eu costumo achar que essas pessoas todas perdem esse tempo todo a falar de mim. Tem um problema, vão estar cá há pouco tempo porque eles não se dedicam ao trabalho deles e perdem muito tempo a pensar em mim. Eu perco muito tempo a pensar nos meus clientes e nas melhores soluções para os clientes. Portanto, eu não recordo, é possível, o que eu ouço aqui ou ali, sim, de certeza. Agora, assim, um confronto direto de dizer, Nuno, não vais... Eu também tenho quase 2 metros, não é? Nuno, não vais conseguir e blá 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 blá. Eu acho que a mim nunca me aconteceu. E acho que também nós não somos muito agradáveis, mas também não somos assim tão desagradáveis a esse ponto. Portanto, acho que não. Agora, eu sei que muita gente olhou para mim, até porque eu sempre fiz algumas coisas fora da caixa e essas coisas tiveram visibilidade, com aquele sorrisinho bobo a dizer mais um iluminado. Porque sempre que tu fazes qualquer coisa ligeiramente fora da caixa é isto que acontece, não é? Portanto, às vezes é de facto uma grande asneira, eu fiz várias, tu também de certeza, achar que aquilo seria a última batata do deserto e afinal não. Mas também fizemos muita coisa boa e quem faz qualquer coisa de diferente tem que se habituar a que há sempre alguém que vai dizer que é uma grande treta. Portanto, E no caminho, não é? E no caminho que tu queres fazer diferente, no caminho para o sucesso, é perfeitamente normal que vais apanhar pessoas que vão desconfiar ou que por alguma razão não acreditam tanto em ti. Estás a ser simpática, as pessoas não vão desconfiar, as pessoas vão dizer mal só porque sim, porque é gratuito dizer mal, ok? Certo. Porque quando eu desconfio, exemplo, eu faço isto passado 20 anos, desculpa, estou a interromper, com o Fred. Às vezes nós falamos de negócio e ele está-me a falar de uma coisa e eu desconfio do que ele está a dizer, mas desconfiar é de forma positiva e ele desconfia de certas coisas e debatemos. Isso não é desconfiar. Uma coisa é eu não dizer nada, estou a desconfiar ao Fred e depois estou a dizer que o Fred é louco, é lunático e por aí fora. Mas o que eu te quero dizer é, ou vos quero dizer aos dois, é nesta área, numa sociedade que obviamente tem uma crença completamente criada de que estudamos, nascemos, estudamos e vamos trabalhar para o outro, não é? Okay. Nós, de repente, lembramos-nos de ser empreendedores numa área que, para todos os efeitos, felizmente, não tem nada a ver de há 20 anos atrás para hoje, não é? Hoje já tem uma melhor visibilidade do que tinha antes, mas ainda assim ainda é comum tu apanhares pessoas que querem fazer disto de carreira, mas que não têm o apoio da família, da mulher, do marido, do pai, da mãe, porque acham que isto não é carreira. Eu pergunto-vos se vocês passaram por isso. Desculpa, Fred, eu estava a falar de outra coisa, isso sim, olha, eu lembro-me quando entrei e disse que tinha encontrado trabalho, todas as pessoas, sem exceção, da minha família, as mais próximas, inclusivamente amigos próximos, foi quase transversal, foi mão no ombro, agarrar com força e dizer Nuno, melhores dias virão, tem calma. Parecia eu, sei lá, não sei. E também vou-te dizer que... E vieram, melhores dias vieram. E melhores dias vieram. Mas também te vou dizer que eu não senti isso por maldade na altura. Foi porque, de facto, como eu te disse há pouco, isto não existia, o mercado. Portanto, vender casas... hoje em dia tem algum lifestyle, houve aí uns programas americanos que nos deram, não é? E depois os agentes imobiliários até se apresentam bem vestidos e depois alguns e depois também andam com bons carros e vê-se algum lifestyle e então agora já é mais fácil. Mas há alguns anos atrás isso não existia, portanto o coitadinho era quase por uma defesa, não é? De pessoas que até gostavam de mim, mas que acreditavam mesmo que isto não fazia sentido nenhum. Também te digo que essas mesmas pessoas passaram a ser também as minhas maiores fãs, não é? Portanto, e também acho que nos deu ainda mais valor, não é? Sim. Hoje em dia tu entras no setor e já se sabe que dá, não se sabe se dá para ti, mas, e eu tenho já a resposta para isso, dá para ti, mas já se sabe que dá, antigamente não sabia, não é? Exato. Não tem muito a ver com isso. Quem é que era bom? Isso. Tem a ver com o perceber, é cultural, ou seja, efetivamente como tu disseste e bem, nós normalmente, no geral, vais para a escola para estudar, para teres um emprego certinho
e para que corra tudo bem, para que tu tenhas estabilidade na vida. Então, não há o perigo. Por isso é que tu tens grandes donos, grandes empresas com a 4ª classe e que os funcionários têm o mestrado. Ok? Não é por acaso. Quando nós começámos, nós temos de perceber uma coisa, que os nossos avós não eram consultores imobiliários. Os nossos pais não eram consultores imobiliários. Ou seja, a geração atrás de nós, ou 2 gerações atrás de nós, esta não era uma profissão. No meu caso, nem empreendedores eram, não é? Pronto, exatamente. Portanto, se tu conjugares que não eram nem muito de vertente empreendedora, nem esta era uma profissão conhecida, é normal que as pessoas, inclusive as mais próximas, nos queiram proteger e dizer o que é que estás a fazer. Tu pagas, e eu ouvi isso, ok? Tu estás a pagar para trabalhar, ok? Não, então tu, verdade seja dita, tu hoje em dia, realmente quem inicia no ramo com toda a era digital, com todos os podcasts, as formações, tudo e mais alguma coisa, as séries, Quem dera, tudo, Quem dera. nós estávamos, como eu costumo dizer, nós acreditávamos na Terra Prometida. Exato. Eu acreditei na Terra Prometida e ele também e outros naquela altura que era nós vamos ser empresários, vamos ter o nosso próprio negócio sem precisarmos de um investimento muito grande, então é como é falar com pessoas, é mostrar o serviço e recordo-me de realmente as pessoas à minha volta, algumas delas mais próximas, de realmente acharem que isto não fazia sentido nenhum a esta profissão, assim como clientes, até por uma tenra idade, duvidarem se faz sentido ou não, confiar o bem de maior valor que eu tenho a alguém tão jovem, mas eu acho que isto depois se combate muitas vezes com a vontade, com o brilho nos olhos e com o querer muito. Aliás, tive clientes que depois se tornaram amigos e me disseram, eu até te dei a casa, mas não foi muito pelo teu discurso, foi pela tua energia e a vontade que tu tinhas. Acho que a vontade é a força motora disto tudo. Não há nada que possa vir negativo que nos faça voltar atrás quando a vontade está lá, não é? O negativo até te pode ajudar A mim sempre foi gasóleo. A dar Exato. Portanto, não. Exatamente. Eu adoro, gasóleo. podia adorar. Que digam que eu não consigo. Epá, dá-me alguma. E neste início, voltando aqui à parte do vosso início, e que ainda mal saímos de lá, mas para sairmos, qual é o ponto, e se vocês se recordam ainda, qual é o ponto de viragem? Ou seja, qual é o ponto que, bolas, afinal isto corre bem, afinal isto está a correr, afinal isto dá, isto faz sentido. Lembram-se, conseguem ter uma ideia? Há momentos, não é? Vocês passaram de certeza desafios no início, há bocado falaste dos calhaus que tiveste e tudo mais. Qual é o momento em que vocês sentem, se ainda se lembram, qual é o momento em que vocês sentem isto é o ponto de viragem? Queres dizer tu? Sim, eu lembro-me claramente qual foi o momento. Foi quando eu fazia muitos contactos aos FISBs, aos tratadores próprios, não é? E abordava e batia à porta das pessoas e não conseguia ir conhecer a casa. E mesmo com as formações que tinha. E então eu lembro-me de me sentar, literalmente, e pensar assim: se eu fosse cliente e eu quisesse vender a minha casa sozinho, o que é que um consultor imobiliário me podia dizer que eu mesmo assim o deixava vir conhecer a minha casa? Depois de eu deixar vir conhecer a casa, o que é que ele me podia dizer que me fizesse querer ouvir uma apresentação de serviços dele e um estudo de mercado? E o que é que, num estudo de mercado e numa apresentação de serviço, ele me podia dizer que faria com que eu, que não queria uma agência, que não queria trabalhar como profissional, mesmo assim decidisse trabalhar com ele. E comecei a escrever, literalmente. Se eu dissesse assim, se eu dissesse assado, se eu fizesse desta forma, sempre de uma forma, como é óbvio, totalmente séria e honesta, sem esquemas, sem filmes, o que é que eu posso dizer que pode fazer a diferença? E comecei a escrever. Depois de escrever, comecei a treinar, e quando comecei a treinar, comecei a fazer. E quando comecei a fazer, eu passei em cada 10 abordagens que eu conseguia entrar em uma, 2 casas, eu passei a entrar sem mentir, em 7, 8, à vontade, e as minhas conversões começaram a mudar. Porquê? Porque o meu discurso estava organizado. Porquê? Porque eu encontrei o meu método. Como eu encontrei o meu método, e sabendo eu que o negócio estava totalmente na angariação, tens negócios se tens angariação para vender, percebi, o caminho é por aqui, eu identifico-me com este caminho e, melhor que tudo, não é infalível, mas a maior parte dos proprietários percebe este caminho, compreende este caminho e aceita este caminho. O resto é seguimento. E isso foi um ponto de viragem completamente. Boa. E tu, Nuno? Olha, eu
que o Fred pôs 72 horas a explicar, eu vou dizer muito mais rápido. Isto é um duelo de titãs, eu avisei. Estou sempre a tentar. Este é só deste episódio. Tentar aqui o tempo. Não, mas tenho aqui um com tempo. Eu estou sempre a tentar, mas pronto, eu ainda vou conseguir. Bem, a ideia é muito simples. Eu podia estar aqui a dizer 500 mil coisas, mas eu comecei a sentir que isto estava a virar a meu favor quando apliquei realmente o que me disseram desde o quilómetro zero. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há uma tendência natural, mesmo naquela altura, como já disse aqui várias vezes, poucas coisas se sabiam, havia o beabá que ainda existe hoje, que é procura negócio, procura casas para vender, ajuda aos seus clientes, etc. Um conjunto de coisas que também acho que não é aqui que temos que falar sobre elas, mas há sempre uma tendência muito natural do ser humano que é dar o seu cunho. Nós gostamos do nosso cunho, eu gosto mais de amarelo. Então, quando tu fazes isso, eu acho que tu prejudicas o processo de crescimento. E quando eu deixei de fazer isso e comecei a fazer genuinamente o que me disseram, atenção com o que o Fred disse, portanto isto é uma luta, mas é muito inteligente, é por isso que ele está cá há estes anos todos, porque é uma das coisas que eu costumo dizer sempre, que é, eu gosto de pensar sempre no meu serviço e se fosse eu a recebê-lo. Fazia sentido, não fazia sentido. Isto é algo muito inteligente para se fazer, principalmente nessa altura que ele está a dizer, mas a mim explicaram-me o básico do negócio. E eu diria, para ficar isto o mais rápido possível e começar a verter para o meu lado, garantidamente, na altura que eu comecei a fazer aquilo, e isto é uma matemática. É uma matemática. Faz o que me dizes para eu fazer e de repente as coisas começam a acontecer. Portanto, não é milagre, não é multiplicação, mas é um processo simples. Porque, repito, eu acho que nós todos temos uma tendência muito grande de inventar e isso prejudica-nos a nós, acaba por prejudicar o cliente, prejudica o colega do lado. Portanto, isto é um negócio relativamente simples, eu costumo dizer que é relativamente simples, muito trabalhoso. Mas muito simples na execução. Portanto, se tu souberes combinar capacidade de trabalho com simplicidade no processo, ganhas tu, ganha o teu cliente, ganha a tua rede, ganha os outros. Muito bem. Se vocês, é muito fácil responder esta pergunta, eu acho que vocês já me responderam. Se tivessem que voltar ao início e agora sim fazer as coisas de forma diferente, uma única coisa, o que é que fariam? Eu falava com o Nuno Pires de 2025. Eu tentava chegar ao método que cheguei o mais rapidamente possível. Porque isso traz tranquilidade. Tu nunca vais abordar em 2025, se não estiveres tranquilo. Em 2025, hoje em dia, com toda a maré que existe de formação e de conhecimento, o que é que vocês poderiam indicar para quem está a começar agora? Assim, rapidamente, tipo, o que é que poderiam indicar que isto vai dar certo? Indica, eu sei que estás com vontade de indicar a minha formação. Eu vou indicar. Até porque acabei de ouvir uma formação muito interessante. É fazer o básico todos os dias, é fazer bastantes contactos. Porque por muito é que eu pensava que tu ias indicar a formação do Nuno. Como é óbvio, seguindo a formação do nosso caro Nuno Pires, que, by the way, foi a melhor formação que eu já assisti, sem dúvida nenhuma. E já assisti muitas formações. Digo isto aqui publicamente, foi absolutamente genial, de tão objetiva e simples. Portanto, para desse lado, façam mesmo uma formação de valor. É barato. Não é barato, podes aumentar que é barato na mesma. É um investimento. Mas, independentemente disso, é dizer que realmente o que ele também abordou nessa formação, que é fazer o básico. Porque a roda está verdadeiramente inventada, toda a gente sabe que isto é um negócio de pessoas, como foi falado, mas depois é preciso fazer. É preciso estar disponível para a dor, como ele disse também muito bem, e estar disponível para os nós. Esta é uma profissão de abordagem direta. Mas não é todas, sinceramente. Imagina, Teresa perguntou-nos, e ao princípio? Ao princípio, dificuldade, mas era o quê? Não. Passado 20 anos, a dificuldade é não. Mas é no setor imobiliário ou é na vida de quem quer fazer alguma coisa nova? É no geral. Todo, não é? E basta pensar num detalhe, se não houvesse tanta rejeição, porque muitas vezes falam sem rejeição nesta profissão. Eu vou um bocadinho mais longe. O que afeta alguns consultores, ou muitos consultores, a não ter sucesso, não é só rejeição, é o desprezo. Ou seja, é fácil mexer com o ego de um consultor imobiliário, porque tu daste ao não.
O ser humano não está é contra a natura ser rejeitado. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Então, tens de perceber que nesta profissão o não e a rejeição não é para ti enquanto pessoa, é para ti enquanto profissional. E muitas vezes o prospecto, o cliente, está a dizer que não a algo que ele ainda nem sabe o que é. É parte de um princípio. E o não, verdadeiramente, como vem nos livros, é o início de tudo. Mas tens que começar, tens que fazer, tens que estar organizado. E essa parte é que nem toda a gente está disponível. No entanto, para os que estão disponíveis, isso é uma enorme oportunidade. Porque se repararmos, quanto menos estiverem disponíveis, menos concorrência vai haver. Vai bater no início, há espaço para mais consultores, precisamente, que queiram vir fazer o que é preciso fazer. É preciso pagar o preço para ter sucesso, na minha opinião. E agora já vamos poder voltar aqui a 2025, o início está lá atrás. Eu gostava de saber, vocês são 2 top producers, embora de regiões diferentes, vocês andam ali sempre tic-tac, ali juntinhos, e por isso é que foi muito bom trazer-vos e vocês serem os convidados de estreia deste InPod, o nosso podcast. É saber o que é que vos une, ou seja, quais são as vossas atitudes de top producers, porque hoje vocês já são top producers, não é? Aliás, vocês já são há muitos anos, mas hoje cada vez mais vocês alimentam esse top producer que há em vocês, e vocês têm noção disso, não é? Quais são as qualidades ou aquilo que vocês fazem no vosso dia-a-dia? Eu gostava de descobrir, eu e toda a gente de certeza, gostava de descobrir aqui em Loco, porque vocês não sabiam destas perguntas, eu questiono o que é que tu fazes no teu dia-a-dia, assim como te vou questionar a ti, que possa ser igual. Porque, ou melhor, vamos começar a pergunta... Sim, deixa-me fazer a pergunta diferente. Primeiramente, se vocês acham que todos os top producers fazem exatamente a mesma coisa, ou seja, se a linha é a mesma. Concordam com isto ou não? Sim ou não? Sim, é um sim ou não? Sim, também. Sim, a linha é a mesma. Eu, para ser um top producer, só posso ser se fizer a vossa linha. Tecnicamente... Não é a nossa linha. Não é a nossa linha. Sim, é um propósito. Vocês são os top. Sim, Ok, sim. muito bem. É o disposto a fazer o que tem que ser feito. Ok, então o que é que vocês fazem no dia-a-dia, começando por um ou por outro, neste caso se calhar vou dar a palavra neste momento ao Pires, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia que faz de ti um top producer, constantemente? Não foste tu um top producer um ano, nem 2 anos, não andas cá há 2 dias, andas cá há 20 anos, por isso isto é mais do que um top producer. O que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Este era o momento em que nós devíamos ter aqueles fones para o Fred não ouvir, não é? Para nós tentarmos perceber qual era a questão. Não temos. É uma coisa a pensar, porque este jogo podia ser muito divertido. Tens de ser convidado para podcasts impreparados. Pois, exatamente. Mas vá. Tudo no início. É verdade. Daqui a um ano não sabes onde é que está o InPod. Eu vou dizer sinceramente que o que é que eu faço diariamente que me permite ser top producer. Espera. Nós vamos utilizar. Joana, vais entrar em cenário, por favor. Anda cá. E vais tapar os ouvidos ao Fred. Mas com certeza absoluta. Não, isso deixou entrar. Deixou entrar. Não. Isso não dá. Não vamos confiar em ti. Não vai dar. Não, a Joana só tem que fazer isto. Isso. Exatamente. Exatamente. Não, sim, estou a ouvir. Para quem não sabe. Joana, assim. Não dá mais. Posso só dizer uma coisa? Para quem não sabe, o Fred ouve mal por natureza. Isto é tudo brincadeirinha. Não, me tem feito trazer pelo cabo. Não, mas não faz mal ele ouvir. Esquece. Não dá é que ele vai responder depois. Mas quem está a ouvir vai dizer assim, claro, vai responder exatamente o mesmo. Não, mas quem estiver a ouvir e que esteja interessado no setor imobiliário vai perceber muito bem que faz sentido que seja assim. Eu diria que, vou usar erro português, eu em vez de dizer que gosto de controlar o meu negócio e gosto de procurar imóveis para o setor e por aí fora, eu costumo dizer que o que me fez estar nos últimos 20 anos é que eu acredito solenemente que sou um desempregado por convicção. E o que é que eu quero dizer com um desempregado? Eu procuro diariamente clientes que me queiram dar trabalho, nos próximos, no meu caso, 6 meses, que é o contrato que os clientes fazem comigo, e eu detesto estar desempregado. Portanto, como detesto estar desempregado, há 20 anos que procuro trabalho, e todos os dias procuro esse trabalho. Portanto, a consistência da procura de algo, eu costumo dizer que nós somos loucos o suficientes, não é um agente imobiliário, mas é um empreendedor por natureza, que poucos percebem, quem não é empreendedor, porque nós todos os dias saímos de casa à procura de algo que não existe.
mas que nós gostávamos muito que existisse. E o cansativo disto é o quê? É porque o ano tem 300 e... O meu parece que tem 500, mas ainda assim, todos os santos dias nós procuramos isto. Algo que não existe, que nós queremos transformar para que exista. Portanto, é criar, é processo de criação. E isso faz com que o empreendedor tenha sucesso, seja nesta área ou outra. Portanto, a consistência, a procura incessante de algo, que é o nosso propósito, são casas, no caso, é o que faz com que nós possamos ser bem-sucedidos. Para mim, acho que isso é um denominador comum para todos os tipos do mercado imobiliário que têm realmente sucesso. Sim, eu acho que... Ouviste? Sim, ouvi. Eu acho que alguém que fique muitos anos no ramo imobiliário e que tenha mesmo muito sucesso tem que ter uma grande dose de paixão por isto. Acho que a paixão, no fundo, é um motor disto tudo. Eu adoro tudo que tem a ver com o ramo imobiliário. Tu dizes assim, tudo. Então, e os clientes menos bons e a parte burocrática e essas coisas. Tudo, ao final do dia, tudo faz parte. Ok? Porque não existe um mundo perfeito, isso não existe. Então, em todas as profissões, tu tens de saber já avançar. acabou, mas quando estamos mais Exatamente. Mas é que és chefe de lista de alto nível e do estrelado. Sim, mas tens de estar preparado para lidar com as lesões e com os treinos e com todas as privações e com o gol que falhaste à boca da baliza, que por acaso acontece de vez em quando, falhaste à boca da baliza e que toda a gente vai criticar. Então, eu acho que tens de mesmo ter uma grande paixão. Acho que aquilo que é comum nos grandes profissionais e do setor imobiliário adoram trabalhar no ramo imobiliário. Adoram, acho eu, a liberdade que o ramo imobiliário nos dá, de certa forma a exposição, o ego, porque é uma profissão muito de egos e isso traz um reconhecimento profissional que esbarra ali para a parte pessoal também, que é muito importante, e eu acho que é importante falar sobre isso, desde que o ego seja minimamente controlado. Portanto, eu acho que tem tudo para ser interessante. Não estás no mesmo sítio, conheces N pessoas diferentes, vês casas, portanto, depende do perfil da pessoa, mas acho que os grandes top producers continuam a ter esta vontade incessante de conhecer mais e mais pessoas e mais casas e depois podes imaginar, a roda está inventada, mas depois podes imaginar, podes criar, podes querer ter uma equipa, podes querer fazer desta forma, daquela, podes querer trabalhar o mercado. Não há um limite. Não há um limite. Então, como não há um limite, isso torna-se altamente apaixonante. E haver competição, também quando ela é saudável, também é muito interessante. Porque tu podes estar cá não sei quantos anos, mas aquilo que consegui, eu também posso conseguir, também posso dar um serviço ainda melhor e a consequência vai... E então acho que isso é muito estimulante e acho que isso é o que faz, acho que é um ponto comum, a paixão nos grandes consultores imobiliários. Muito bem. Seus top producers, durante o caminho tiveram de certeza que tomar variedíssimas decisões, algumas delas que haver de arriscadas, digo eu. Tiveram ou não? Houve risco em algumas decisões que vocês tomaram? Contem-me, falem-me sobre elas. O risco, mais uma vez, quando tu queres fazer algo diferente ou tu queres ser competitivo em algo, tens que assumir posições, umas, como disse há pouco, inventar pouco e criar métodos, mas depois fazes algo diferente. O que nós estamos aqui a fazer é um certo risco, não é? Exatamente. Temos de estar a dizer uma grande asneira e ter uma grande aceitação do público em geral ou gozarem connosco. Exatamente. Portanto, qualquer coisa que tu vais fazendo ao longo, e 20 anos já fazer mesmo muita coisa, eu fui sempre fazendo algumas coisas um pouco fora da caixa, por o que ele estava a dizer e muito bem, que tem a ver com, eu vi que ele fez assim, não é o meu perfil, mas então vou fazer assim, muitas vezes acertas, outras vezes não acertas, daí também seres muitas vezes falado e não pelos meus motivos. Agora, o que as pessoas deviam perceber é que se nós trabalhamos de forma séria, nós queremos de facto melhorar, dar melhor qualidade de serviço aos nossos clientes, no meu caso ter melhor qualidade dentro da minha própria equipa e sermos melhores profissionais. Portanto, são caminhos que nós vamos fazendo ao longo do tempo que acarretam muitos riscos. Portanto, nós sempre que nos pomos em alguma ideia ou algum tipo de serviço ou em algum outdoor deste país afora e por aí fora, eu corro riscos, não é? Por isso é que a Joana Marques goza com os meus outdoors e o não sei quem goza com não sei quem e o Fred se calhar já brincou com algumas coisas que eu faço, como eu brinco algumas com ele. Portanto, tudo tem que ter pelo menos um propósito. E o nosso propósito, e eu acho que aí temos este denominador em comum, que é
Não nos gostamos de colocar no ridículo, mas tentamos estar sempre com a cabecinha de fora, a dizer estamos aqui, porque isso vai ser benéfico para nós, obviamente, mas também para os clientes que nós representamos. Portanto, nós damos muito, desculpa o termo, mas damos muito à morte, porque isso vai ser benéfico para quem nós representamos e, em última análise, o nosso cliente. Portanto, damos um pouco o corpo às balas, e isso é um fator de risco, mas eu acho que tem sempre a ver com a exposição. Obviamente, podes falar aqui de investimentos mal feitos da nossa parte, investimentos financeiros. Sim, nem falava por aí, falava mesmo destes riscos, Mas destas decisões arriscadas. Porque, repito, desculpa, se tu queres ser agente imobiliário, o primeiro processo que tu tens que perceber, e eu não estava muito à vontade com isto, tive que ir ficando, tem a ver com, tu tens que passar a ser uma figura pública. Portanto, por melhor serviço que eu tenha, se as pessoas não conhecem, se não me conhecem, nunca vão saber que eu tenho um serviço. Portanto, eu tenho que estar constantemente a gritar ao mundo: olá, eu sou o Nuno e eu estou disponível para te ajudar a vender o teu imóvel. Exatamente. Portanto, logo à partida, eu tenho que criar esse frenesim à volta do meu nome. E pronto, e terá sempre coisas boas, arriscadas, fracassadas. Se isto fosse 20 anos sempre a crescer. Não, sempre a crescer, graças a Deus foi. Sempre a correr bem, resultado. quer dizer, Agora, sem percalços, nunca, não é? Porque nós estamos a falar de um processo contínuo que custa a escalar. Isso não é hipótese. Sem dúvida. Concordo? Sim, Eu acho que é por aí. Sim, eu acho que a nossa profissão é mesmo de muita exposição. E essa exposição tem um lado altamente positivo, não é? Que tem um impacto direto no teu negócio, mas depois também tem o outro lado que podes, entre aspas, ser alvo de críticas e de comentários menos positivos e tudo mais. E tens de saber lidar com isso. Eu, curiosamente, lembro que desde muito novo tinha alguma dificuldade em expor-me muito, não era nenhum complexo, mas era algo assim, não tinha aquilo à vontade. Até o futebol trouxe-me isso, a camaradagem, o espírito de equipa, o estar em grupo, trabalhar em conjunto. Isso foi algo que eu fui aprendendo e trouxe do futebol. E na nossa profissão... E conviver com o fracasso. Exatamente. Exato. Meu fracasso. Exatamente. E mais que o benfiquista. Mas a questão de lidar com o fracasso, como ele estava a dizer, também faz todo sentido. Mas acho que esta parte da exposição é mesmo algo que tu tens de te dar. Porque realmente, tu, a não ser queiras ser um agente secreto, se não fores agente secreto, as pessoas realmente têm que te conhecer. Então tu tens que te dar, sabendo que isso tem coisas altamente positivas, mas também pode ter coisas menos positivas. E à nossa escala, e eu acredito, como é óbvio, quando não acontece a mesma coisa, quer dizer, eu não posso sair à rua e ter no trânsito, fazer coisas que não devo, ou ter comportamentos, porque eu nunca sei quem é que está à minha volta. Exatamente. E se não é alguém que me conhece. Eu posso não conhecer, mas a pessoa tem uma ideia por causa de são muitos anos com outdoors e com as redes sociais e com essas coisas todas, então nós temos que saber lidar com isso, mas eu acho que assim, mas não vejo isso como um problema, sinceramente. Não, a longo prazo não. Aqui ou ali, numa fase inicial, se calhar é mais difícil de lidar, porque nós estamos habituados, Sim. mas depois a coisa passa. Aliás, foi fruto do nosso trabalho. E se encontrei num momento importante. Vamos a mais um jogo? Sim. Vamos, sim, senhor. Agora vou ter que usar aqui outro... Olha, enquanto recuperas isso, a pergunta é: tu leste isto tudo esta semana? Esta semana não, mas tipo faz Marcial? parte... Não, faz parte da minha vida. E não te vais candidatar à presidência da República? Não. Isso Ok, fica estou mais descansado. descansado. Isso fica descansado. Bom, Não, podia estar a usar a nossa imagem. este jogo rápido, primeiro. vou pedir aqui só ajuda porque vocês vão ter 10 segundos para responder. Ok. Eu não sei se vocês conseguem, porque eu fiz este jogo exatamente porque alguns de vocês já conhecem, seja o Nuno, seja o Frederico, alguns de vocês já tiveram o privilégio de privar com eles. Quem não teve vai saber que são uns tagarelas de primeira apanha. Não é? É impossível conseguir dizer uma palavra no meio deles dois. Então, eu criei este jogo para perceber se era possível ou se vocês conseguiam responder a uma questão, a várias questões, tinha várias questões, em apenas 10 segundos. Fácil para mim. Ok? Tenho uma capacidade. Agora, há aqui uma questão que foi, eu perdi o... Tens? Ok. Então vamos lá. Mas olha, para sermos certinhas, mete aqui o telefone em cima,
que é para toda a gente perceber que isto é muito sério, isto é um jogo sério. Muito bem, Ganhamos alguma coisa com isto no final? 10 segundos. Ok, Sim, sim, já estamos aqui a dar. Sim, sim, vamos lá. Não, depois da pergunta, feita. Então, primeiro, quem é que responde primeiro? É eu. Ah, Não, pode ser. Então, qual a maior mentira que já te disseram sobre o mercado imobiliário? Está a contar? que são todos iguais e que não é preciso grande profissionalismo para conseguirmos ser bem-sucedidos. 10 segundos e 13. Não, isso Ok. foi tu demoraste tempo a fazer assim. Muito bem. Frederico, não vais responder à mesma pergunta, que era fácil, não é? Certo. Um hábito diário que mudou a tua carreira? Todos os dias contactar pelo menos um proprietário que tinha um imóvel para vender. 6 segundos e 16. Real. Profundo, pá, foi profundo. Muito bem. Vampiros, preparado? A melhor negociação. Oi! Não. Desculpa. Entusiasmei, desculpa. Pois assim é difícil. A melhor negociação que já fizeste? Epá, desculpa, eu tenho que interromper. Para com isso. Para. Não, eu não percebo. Negociação de quê? De negócio propriamente dito? Meu caro, a melhor negociação, estamos a falar de imobiliário. Ganhaste tempo, tu só foste ganhar tempo. Eu disse-vos. Tá, Não, está Não, ele está a falar por cima de mim, não dá assim? Será que o Santiago também. Ele foi. O Afonso foi mesmo. Olha, corta isso tudo. Não, pode estar a gravar. Podem É ligar, só Afonso. gravar se o Afonso Não, foi ele está no mesmo. caminho. Mas é que está o treinador a ligar-me. Deve ser por isso. Ok. Está mesmo a chegar. Passa o telefone, é ela, aquela venda. Ok. Onde é que tens o teu telefone? Estamos a ganhar tempo? Amor, onde é que tens o teu telefone? O meu telefone está Está lá fora, senhor. Ok, acabaste de ganhar 10 segundos. Não tinha percebido a parte Ok. disso. Ok. Bora lá. Faz a pergunta outra vez, se calhar Muito só bem. tens corte, não? Exatamente. A melhor negociação que já fizeste, não me diz. Eu diria que todas as que eu consegui realmente ser um fator diferenciador na vida das pessoas, não só por o valor, aquilo que disse há pouco, se mudas a vida das pessoas, é um bom negócio. Ora bem, 12 segundos e 13. Não, mas isso tu és muito 12 segundos e 13? A melhor. Então é a melhor negociação. Como é que me Não, eu disse várias. Ainda por cima. Pois, ainda por cima. Frederico? Como é que se faz uma boa negociação em 10 segundos? Olha, sabe. Pois eu espero. 3, 2, 1. Se não fosses do imobiliário, serias? Do futebol, se não fosse do futebol, seria da roupa. Da roupa. 5 segundos. 5 segundos. Até agora, seus ex-futebolistas. Da roupa. Seus Agora o mercado da roupa, Não, trabalhei na a sério. roupa durante estes tempos. Seus ex-futebolistas, deixem-me dizer, duelo de titãs está a ganhar o Freire neste momento. Ei, Temos aqui Nunca. um desempate que é O que é que tu conseguires foste responder Nuno Pires Eu não respondo. Bom, em mas apenas vou 5 fumar, segundos, em apenas 5 segundos, que foi o máximo que o Frederico conseguiu. A última pergunta é para ti. E tu? Já não? Não, acabou. Não, mas, ok. mas eu assim vou ficar com uma pergunta. Não, mas isto Não, é, isto não, é não. negro. Está Eu estou no ataque. Estão igual e eu... Não estava igual. Não. Então, uma frase que define o teu mindset no trabalho. Pragmatismo. 2 segundos, isto é vocês. Uma frase não é uma palavra. Uma frase. Isto parece há uns anos atrás. Como é que a gente não havia de parar o ramo imobiliário? Isto é o Fred a reclamar com o treinador quando ele dizia que ele não tinha jeito. Ele disse, mas é sempre a mesma coisa. Tens que aceitar as coisas. Não, mas eu era longe, estava a aquecer. Não tinha que parar alto. Na verdade, essa é uma fantástica pergunta. Fantástico. Que eu, apesar de ter ganho, toda a gente percebeu, eu gostava que fizesse ao Fred. Podes fazer? Como é que era a pergunta? Ok, Pois muito não bem. recordas disso. Podemos tentar. Sim. Não, só porque é boa. Ok, muito bem. Bora lá, vamos repor isto. Uma frase que define o teu mindset no trabalho. Sou apaixonado pelo que faço. 3 segundos e 42. Não, mas de facto acho que é boa, porque isto do pragmatismo e da paixão e por aí fora, podemos definir de outra forma, eu acho que são tudo skills que um agente imobiliário pode não ter numa fase inicial, porque muitas vezes, como nós viemos para cá, não sabíamos
de como é que isto ia Claro, ser, fomos claro. nos apaixonando Claro. pelo processo, É uma são discussão. importantes para que se dure muitos anos neste processo. Acho que Eu diria, eu costumo usar muita analogia, tu quando entras no mercado imobiliário, compras, entre aspas, uma ideia, não é? E ao comprar essa ideia, depois tu entras e é tudo como se estivesse no meio das nuvens. E acho que com o tempo, com o método, com a formação, com os exemplos, o céu começa a ficar mais claro, as nuvens começam a dissipar aqui em Leiria, e fica tudo muito mais simples. essas entrevistas de trabalho em Leiria são um bocado esquisitas. Eu nunca vi as nuvens nem nada. Eu mas vi, é. Não era de fumo! eu vi, Não era um negócio interessante e quis Não era de fumo! das nuvens é para aqui. Meus queridos, estamos mesmo a terminar e obviamente não podemos ir embora sem a pergunta-chave, não é? Que é, primeiro, aliás, antes de terminarmos, aqui quem manda sou eu, não é? Por isso eu posso, e pode, Aqui, aqui em todo tudo lado. pode acontecer. Em casa também. Então a minha grande questão é, primeiro, só para deixarmos aqui quem nos vê ou quem nos ouve, perguntar-vos, quanto é que vocês faturaram? Isto posso perguntar ou não? No máximo ou o ano passado? O máximo. Ok. Vamos aos máximos. Olha, eu não te vou responder a isso porque, olha, há uma coisa que eu nunca publicito, que é, eu publicito os prémios que nós vamos recebendo. Então qual foi o maior prémio? Não, mas espera, publicito os prémios que vou recebendo, mas nunca publicito aquela coisa que eu vejo, já faturei 1 milhão de euros, ou não sei o quê, porque eu acho que isso não é relevante para o meu cliente. E também não é assim tão relevante para os outros, que o tipo está a ganhar 800 euros em casa e eu estou a dizer que ganho 1 milhão, e parece-me um bocado presunçoso. O que eu posso dizer é que o que eu ganhei, essencialmente nos últimos 20 anos, é uma mudança total na minha vida, uma mudança que eu não achava, apesar de ser um tipo ambicioso, que pudesse vir a ter, que consegui mudar a minha vida, e aí estamos a falar de financeira, mas também das pessoas que me rodeiam, de dar ótimas condições às minhas filhas que eu não tive, de poder ter uma família tranquila, sem o problema que tantas e tantas pessoas têm, numa questão financeira. Ao dia de hoje, perto dos 40, estou emancipado financeiramente, eu trabalho com gosto, honestamente. Portanto, isso sim eu ganhei. Mas ganhei, não enganei ninguém, fiz o meu negócio e tento diariamente ajudar. E eu espero continuar cá, porque realmente, como o Fred dizia bem, nós somos apaixonados pelo que fazemos. Isso sim, para mim, é uma grande vitória, percebes? E foi uma vitória para mim, para alguns que disseram que isto não ia dar certo, por acaso até os ajudei a que a vida fosse melhor também para eles, mas principalmente ganhei uma família, não só que tenho em casa, mas principalmente a família que eu conquistei ao ter a minha equipa. Consegui fazer de um sonho meu, que tanta gente duvidou, para um sonho muito mais transversal, e ganhei uma coisa que eu acho que é muito importante e que para mim me alimenta, não pelo ego, porque eu já convivo com o ego já há alguns anos, não é? Portanto, não é isso. O que me agrada muito é eu sentir que há muita gente que está cá porque eu existo. Há muita gente que veio para o setor, eu recebo estas mensagens, não é? E vocês sabem. Isso, Há muita gente que se arrisca a ser feliz neste setor porque me segue no Instagram da vida, que vê a nossa vida e diz ok. E porque eu estou sempre a repetir, se dá para mim, dá para alguém. exatamente. E então, isso dá-te eu diria o nome, mas dá-te uma loucura grande de quereres continuar a fazer isto. Portanto, custa-me andar de norte a sul do país, a passar aqui a palavra e por aí fora, custa fisicamente, mas é muito gratificante. Mas é gratificante. E é mesmo muito gratificante e tu sabes, já fizeste, portanto sabes perfeitamente Sem o que é dúvida. que te estou a dizer. Sem dúvida, sem dúvida. Frederico, queres complementar? O Frederico agora vai dizer que está todo de rico, mas é mentira. Não, em primeiro lugar, a verdade seja dita que Onde é que estás a chave do meu Porsche? para já cheguei a patamares que mesmo na melhor dos sonhos, no início, quando conheci o projeto, não acreditava que fosse sequer possível, porque não imaginava. Portanto, não havia mesmo limite. Mas depois há que perceber aqui uma coisa, que é isso realmente é consequência de muito trabalho, muita dedicação e das pessoas certas à nossa volta. E eu tive sempre a felicidade, como tenho, de ter alguém que me ajuda, que me oriente e ter pessoas à minha volta, assistentes, consultores, elementos de equipa, staff, direção, que realmente contribuem mesmo muito para que consigamos colocar o cliente no centro disto tudo, porque colocando o cliente no centro disto tudo verdadeiramente, as coisas vão acontecer. E isso efetivamente ajudou-me imenso. Portanto, os resultados, eu digo sempre,
verdadeiramente não são só meus, são meus, das minhas assistentes, da minha equipa, como no nosso caso, não é? Trabalhamos com equipas e todo o staff e todas as pessoas que estão à nossa volta e que puxam por nós e nos ajudam todos os dias a ser melhor. Agora, dá para ganhar muito bem, a nossa profissão efetivamente é muito bem paga, mas também temos muito trabalho. Então, para finalizar, um conselho a quem nos ouve, que queira entrar no ramo imobiliário, eu creio que já vos fiz esta pergunta no caminho, não terá ficado perdida com certeza, mas ainda assim, para finalizar, um conselho a quem nos ouve ou nos vê. Queres que seja eu? Eu vou já despachar isto. Olha, um conselho é... isto daria pano para mangas, eu sei que não faço assim o cronómetro, mas é sério, porque pode ser a vida de alguém que pode vir acrescentar para nós e para ele. Eu diria que se faz sentido, se minimamente faz sentido, não te deixes influenciar. És tu que vais levar com o mal, mas também és tu que vais levar com o bom, se for o caso disso. É óbvio que quando é bom tens sempre muito mais gente a aplaudir, quando é mau alguém te avisou que não devia ter sido. Mas eu acho que o mercado imobiliário hoje em dia não é essa dúvida. É, se estás disposto a ter alguma dor, e digo-te já, vais ter. Não sei qual é a câmara, deve ser aquela, mas vais ter dor, tens que ter dor, porque isto é legal. E se isto é legal e se dá dinheiro, tem que ter dor, meus amigos. Portanto, eu diria que se é para tu procurares mudar a tua vida, é possível. Foi para mim, foi para o Fred e para tantas e tantas pessoas. Não só financeira, mas vais evoluir muito mais do que só de uma parte financeira, no meu entendimento, por o número de pessoas que tu falas, pelas histórias diferentes que tu ouves, tu evoluís enquanto ser humano, que eu acho que é muito importante. Mas sempre com a presença de espírito de duas coisas. Uma, se dá para uns, tem que dar para ti. E dois, não inventes. Conhece-me a mim, conhece o Fred e os Freds e os Nunos de todo este país. Temos maravilhosos exemplos. Nós somos o melhor país fora dos Estados Unidos e do Canadá. Não é? Portanto, nós fazemos história todos os anos na Europa, ninguém fala disto. A seleção de handball vezes agora, mas nós também fazemos. Portanto, na verdade, nós temos fantásticos exemplos em Portugal, de Leiria, sei lá onde, que é possível fazer e ótimos exemplos. Então, procura essas pessoas. Em vez de andares a perder tempo a fazer asneira, procura, copia. Eu tenho uma frase célebre, que eu vou voltar a dizer, que é, costumam dizer, e eu gosto de dizer, que sou o maior copião de Portugal. Se está inventado e se corre bem, para que é que eu vou inventar? Exatamente. Portanto, copia o Fred, copia o Nuno e copia esses Nunos todos por este país afora, e replica. E se tiveres dor, está a correr super bem. E daqui a uns anos fazes um podcast de cabeça. Eu não gostaria de reformar. O que é que eu posso dar como conselho? Dar como conselho eu acho que é acima de tudo perceber se realmente queres mesmo muito empreendedor. Ou seja, se queres mesmo ser empreendedor, perceber a lógica que está por trás disso tudo. Se queres mesmo empreendedor, então tu vais pagar o preço, vais-te esforçar, vais-te dedicar, se calhar sábado para domingo, em vez de ir para a discoteca com os teus amigos, se fores mais novo, se calhar vais estar à procura de placas da concorrência, que não se deve dizer, mas que é um facto, não é? De imóveis que estão em aberto no mercado, de fisgos, ou seja, dos estás a fazer o teu negócio. Estás a fazer o teu negócio e estás à procura, ou seja, podias estar a divertir e a fazer outras coisas, mas não estás a fazer algo em prol do teu futuro e das pessoas que estão à tua volta. Portanto, o conselho que eu daria a alguém que efetivamente olhe para o ramo imobiliário seria que não se iluda com a facilidade, mas perceba que é real. Ou seja, é possível efetivamente fazer uma carreira de sucesso, ganhar muito acima da média, não ter limites e, acima de tudo, ser realizado a fazer o que gostam de fazer. Portanto, não venham para aqui que vou tentar, vou ver, já como dizem, penso que os americanos, não somos nós que estamos no mercado, o mercado é que nos testa a nós, e é mesmo isso. E é preciso ir com esse espírito aberto e com uma capacidade de trabalho muito grande, porque o facto de se gerirem em si mesmo não vão trabalhar menos horas. No geral, se forem boas, vão trabalhar mais horas até que as coisas começam a acontecer e depois existe um processo natural em que realmente as coisas podem acalmar um bocadinho, mas nunca totalmente. Porque se acalmas muito, tu vens cá para baixo. Portanto, e a humildade acho que é fundamental também neste ramo, porque dificilmente tu te dás aos nãos se não fores genuinamente humilde
perceberes que nem és o melhor do mundo nos dias em que corres muito bem e que fazes muitas angariações e vezes, nem és o pior do mundo quando sentes que fizeste tudo, mas por algum motivo as coisas hoje não correram bem, mas amanhã estás cá outra vez para fazer. Portanto, é persistência. Foco, mete, persistência. Acho que é isso o caminho. Obrigada! É isso. Vocês foram só incríveis, podem me dar aqui a Esse mão. já Eu sabia gosto que mesmo. ia ser incrível. Eu acho que Imenso não tiveste vocês. mal. Não, e ela Tiveste. tive. Eu acho que não faz. Eu acho que Eu pode acho ir no que- próximo. O episódio 2 pode estar presente. Exatamente, Gosto eu de acho férias, que na parte uma coisa é Adorei, ser adorei. broker, não é? Obrigado sim. pelo convite, obrigado por ser o primeiro. Sei lá, deixamos já o compromisso daqui a um ano, fazemos outro. É verdade, fica já mesmo. Aliás, Mas- eu não sei se vou aguentar um ano. Muito sucesso, não? Não sei. Muito sucesso para isto e eu espero, sinceramente, que eu vou ver, eu espero que vocês vejam também, Exato. porque de certeza absoluta que se vai falar de imobiliário e para quem gosta disto, é engraçado, não é? É Eu apaixonante. tinha que vos trazer e para mim que é tão importante, isto para mim também é um grande desafio, é a primeira vez Parabéns. que estou a fazer um Um podcast. Muito bem. É também a nossa grande estreia, era esta a nossa grande surpresa e era impossível começar melhor que não fosse com este duelo de titãs que percebemos durante este podcast que são titãs sim, mas não há duelo, porque são de facto pessoas maravilhosas. Eu disse Então, que ela tinha deixar-vos aqui, eu também tenho um conselho para deixar a quem quer seguir, seja o ramo imobiliário, seja qualquer ramo de negócios. Eu comecei, eu não fui nem para a faculdade, nem infelizmente tive a oportunidade de terminar o meu 12º ano. E quando conheci o ramo imobiliário, uma das coisas que mais me fascinou foi de facto eu poder formar-me e ir à procura do meu desenvolvimento pessoal. E neste podcast, em todos os podcasts, não se vai falar só de imobiliário, deixo já esse aviso que não se vai falar só de imobiliário, vai-se falar de várias áreas, mas em todas elas eu vou deixar sempre um dos meus companheiros mensais, anuais, o que quer que seja, que são os meus livros onde eu fui buscar a minha inspiração e toda a sabedoria que tenho até hoje e aquela que ainda vou conquistar para o resto da minha vida. Hoje deixo-vos este livro, Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver, porque aquilo que se passa grande parte do nosso tempo, da nossa vida, é estarmos muito preocupados e deixarmos de viver. Eu tenho um lema de vida que é nós não temos que nascer, estudar, trabalhar e morrer, nós nascemos para viver esta vida fantástica, este intervalo mágico que nos é dado, esta oportunidade. E por isso é mesmo para vivermos ao momento e todos os nossos sonhos ainda cabem nesta vida. E se é nesta vida, existem hoje grandes e grandes livros que nos ensinam a fazer isto. Este foi um livro que mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas, porque eu era uma pessoa muito preocupada e que vivia muito pouco. E por isso, este é o livro. Eu, como não estudei, não sou a melhor pessoa para falar inglês, mas ele está aqui no podcast, no Spotify. Nós vamos deixar também o nome do autor para que vocês possam ler. E todos os nossos podcasts, que serão semanais, terão a oportunidade de saber mais um dos livros que mudou então a minha vida. Obrigada, foi fantástico. Eu tenho a certeza absoluta que o InPod vai ser mais um sucesso do Grupo I. Obrigada. Muito bem, muito bem. Parabéns a todos. Parabéns. Let's go. Muito bem, muito bem.